Bom dia a todos. E antes de começar, achamos importante expressar a nossa alegria por estar de volta a esta casa, que sempre nos recebe com tanto carinho. E nós pedimos agora a Jesus, o nosso Divino Mestre, que abençoe essa escola de almas, abençoe os seus trabalhadores, frequentadores e a todos nós que viemos aqui desfrutar desse ambiente de paz, de alegria, de confiança e esperança em dias muito melhores. Que essa casa continue o seu trabalho de educação das almas. E hoje nós vamos desenvolver o tema família. Nós vamos falar sobre os desafios que enfrentamos na nossa vida em família. O relacionamento dentro do lar nem sempre se dá de forma harmônica. E é muito comum encontrarmos um ninho doméstico conturbado por desavenças, disputas e até mesmo embates fortes. Por isso que se diz que viver em família é um grande desafio. Mas, ao mesmo tempo, viver em família constitui um grande aprendizado. Todo e qualquer sacrifício, esforço que fizermos voltados para o bem dentro do nosso lar são abençoados pelo alto, já que a família constitui uma verdadeira escola para a nossa evolução espiritual. Os familiares difíceis nos ajudam a exercitar os valores da alma. Cada membro do nosso grupo familiar é como uma pedra preciosa que Deus concede para a nossa lapidação. É no lar que encontramos os companheiros necessários com os quais precisamos nos harmonizar para formar assim um ambiente de recuperação, de força, de segurança, de paz, tão necessários aos desafios da vida. A convivência com os nossos familiares deve se basear na tolerância, na compreensão, no amor. A família não é só um grupamento doméstico, mas a reunião de espíritos reencarnados com o programa de evolução espiritual estabelecido. Por essa razão, nós nem sempre convivemos com a família que gostaríamos, ou seja, aquela família composta por pessoas amáveis, generosas. Nós renascemos, sim, junto a espíritos que se necessitam uns aos outros. Em O Livro dos Espíritos, o nobre codificador Allan Kardec indaga sobre qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares. Os mensageiros de luz respondem: uma recrudescência ao egoísmo.
Assim fica bastante claro que a formação da família tem como objetivo, entre outros, a diminuir a carga egoística que vem se desenvolvendo em nós há milênios. Fora da família, fica muito mais fácil nos deixar levar pelo egoísmo. Os laços familiares impõem uma força capaz de promover a solidariedade, de incentivar o bem-querer, de ir instaurando pouco a pouco o amor. O viver em família permite que um passe a pensar no outro, a preocupar-se com o outro, a auxiliar o outro, chegando muitas vezes ao sacrifício pelo outro. Nós vemos aí o egoísmo declinando. À medida que chegam os filhos, é claro que a relação do casal se altera, porque agora eles vão somar esforços para atender às necessidades dos seus pequenos. Mais uma vez, o egoísmo se fragiliza. É verdade que na família existem seres distintos na forma de pensar, na forma de agir, que muitas vezes ameaçam a tranquilidade. Mas esses embates familiares, por outro lado, nos levam a reflexões necessárias dentro do lar, que mais dia ou menos dia nos levam ao equilíbrio relacional. Jesus nos disse que um dia formaríamos um só rebanho, sob a liderança de um só pastor. A simbologia dessas palavras nos leva a pensar na unificação de todo o gênero humano como uma só e imensa família, a ponto de consentir na coordenação de um só líder, de um só guia. Isso significa sermos orientados dentro do amor, da liberdade, da felicidade, da harmonia de propósitos. Mas para vivenciarmos tudo isso, nós devemos primeiro praticar em pequenos grupos. Grupos esses que chamamos famílias. E esses grupos são verdadeiros laboratórios, onde aprendemos a conviver com espíritos de diferentes inclinações, gostos e posturas. Mas é nesse grupo familiar que nós vamos nos preparando para aprender a conviver, a reconhecer e a respeitar a humanidade. É superando as conveniências pessoais e promovendo a união fraternal que nós vamos estreitando os vínculos do amor para que mais tarde se tornem em laços eternos. É impossível auxiliar o mundo quando não conseguimos ser úteis em uma casa pequena. É dessa forma que Deus nos mostra como conseguir amar multidões de irmãos nossos.
Primeiro, num grupo pequeno, de 5 ou 10 pessoas, dentro do nosso lar. Uma vez que não conseguimos ser fiéis em grandes obras, sem sê-lo nas obras pequenas, como nos ensinou o Mestre Jesus. Nós temos que ter consciência de que no estado evolutivo em que nos encontramos, nós temos para com a nossa família um dever maior, já que ela é o nosso próximo mais próximo. E junto a ela, vejam bem, nós podemos escutar e sermos ouvidos. Os pensadores Carlos Marx e Frederico Engels estabeleceram que a família representa o primeiro grupo histórico e a primeira forma de interação humana às quais os indivíduos se ajustam. Mas para chegar a esse estado de interação, nós devemos, dentro do nosso seio familiar, amar sem exigir e servir incondicionalmente. É pela lei dos renascimentos, ou lei da reencarnação, que o homem mergulha no bojo de todos os povos, das sociedades e culturas do mundo. Nesses caldos culturais variadíssimos, ele vai alternando experiências de gênero, ou seja, um dia reencarna no corpo feminino, outra vez no corpo masculino. Ele vai alternando também experiências em níveis interculturais e intersociais, aprendendo assim a amar e respeitar povos e raças. Nós já sabemos que antes reencarnamos em outros lugares que não esse dessa nossa existência. Hoje estamos aqui reencarnamos no Brasil, agora estamos vivendo aqui nos Estados Unidos. Estamos absorvendo essa cultura também. O que significa que em outras vidas, com certeza, nós vamos também poder encarnar em outros continentes, em outros países, e isso tudo com um grande objetivo, que é compreender, respeitar as diversidades que existem no mundo. Nós falamos da família, ligada por os laços de sangue, mas nós temos também a nossa família espiritual. E nós não temos nem uma pálida ideia da quantidade de seres que existem ou que estão inseridos nessa nossa família espiritual. Se nós já tivemos muitas reencarnações, imagine a quantidade de pais, mães, irmãos, filhos, amigos, tios. E tudo isso faz parte da nossa família espiritual. Talvez agora nós não estamos assim em contato com eles, mas eles estão por aí. Talvez no mundo espiritual, ou talvez reencarnados em outra parte do mundo. E uma outra coisa, pela lei do progresso, essa nossa família espiritual vai se ampliar cada vez mais para formar a família universal. Família universal, e como é que se dá isso? Porque nós também, nesse nosso caminho evolutivo,
vamos ter a oportunidade de, no futuro, também reencarnar em outros mundos. Em mundos mais evoluídos, com certeza. E assim nós vamos fazer parte dessa grande família universal de que Jesus nos falou. Mas nós também não podemos esquecer de uma outra família. Existe uma outra, sim. Que é a família do Centro Espírita. Nós temos aprendido com a doutrina que o Centro Espírita é um lar, é uma escola de almas. E como integrantes desse lar, Caminho da Luz, nós enfrentamos aqui desafios, nós temos arestas a acertar, necessidades interiores a serem satisfeitas. Aqui nos reunimos 1, 2, 3 ou mais vezes por semana para educar o nosso espírito. Aqui estamos aprendendo a exercitar a compreensão, a paciência, a tolerância, o amor. Como no nosso grupo consanguíneo, aqui também nós temos mais ou menos afinidade com os outros, o que é natural. Nesta casa, como todo lar, nós opinamos, nós discordamos, nós concordamos, mas sempre dentro do grande objetivo, que é aprender, acertar e nos tornar pessoas melhores. Aqui estamos nos educando para isso. Somos espíritos que se necessitam, que se encontram, que convivem para servir e crescer juntos. O Espírita nos ensinam os mensageiros de luz. É um companheiro de Jesus na experiência humana, que nem sempre faz aquilo que quer, mas que constantemente faz aquilo que deve. Nós formamos aqui nesse lar, Caminho da Luz, uma equipe de corações a zelar pelo nosso bem e pelo bem do outro. A família que possuímos neste lar espera de nós o mesmo que os nossos familiares consanguíneos. Que trabalhemos pelo nosso bem-estar e pelo bem-estar comum. Que sejamos equilibrados nos momentos alegres e nas horas difíceis. Que tenhamos sempre a mensagem de estímulo na hora de planejar, de decidir, de fazer, de realizar. Que tenhamos a palavra de bênção diante dos obstáculos. Que cada um de nós seja um refúgio de paz e de apoio fraterno. Que a amizade e o desejo de servir um ao outro seja sempre uma realidade nesse nosso ambiente familiar. Nós estamos vivendo a era tecnológica, onde as comunicações, em sua maioria, se dão por mensagens de texto e através das redes sociais, como o Facebook e outras ferramentas da informática que realmente estão substituindo as conversas de verdade. A psicóloga e escritora Sherry Turkle escreveu um artigo para o New York Times sobre isso.
em que ela afirma que as relações humanas estão cada vez mais líquidas, efêmeras. Ela diz que vivemos hoje a amizade conta-gotas. Será? Trazendo isso para os nossos lares, observando nossos familiares e outras famílias, nós podemos constatar que o artigo escrito pela psicóloga corresponde à realidade que estamos vivendo. Será que nós realmente estamos nos comunicando com conta-gotas? Bem, em casa, as famílias sentam-se juntas, mas ao mesmo tempo estão mandando mensagens de texto, lendo e-mails, enviando mensagens pelo Facebook. As crianças também estão ali, junto aos pais, mas também com os seus joguinhos eletrônicos, com o iPad e outros similares. Nós vemos assim cada membro da família, pai, mãe, filhos, acompanhados por essas preciosidades da tecnologia atual. Nós recebemos uma imagem pelo Facebook e achamos assim muito engraçada, mas também que corresponde ao que estamos vivendo. Um pai, a mãe e o filho estão sentados na mesa. E a gente vê que é hora de uma refeição. O pai com o celular, o filho com o celular também. Ali, de cabeça baixa, digitando. A mãe, então, diz para o pai: por favor, peça para seu filho parar com o celular, porque nós vamos comer agora. Aí o pai, sem levantar a cabeça, sem olhar a mãe, diz: eu vou passar um e-mail para ele. Olha que isso não é brincadeira. Nós estamos juntos assim no mesmo ambiente, mas separados pelos aparelhos eletrônicos. Cada um voltado para si mesmo. E as conversas cara a cara, olho a olho, de filhos para pais, pais para filhos, as conversas entre esposos, entre irmãos, onde existe, vejam bem, o esforço para a gente conhecer, compreender o que vai na cabeça do outro. É nessas conversas, olho a olho, que nós damos mais atenção ao nosso familiar. Que podemos reparar no tom de voz, que somos levados também a ver as coisas pelo ponto de vista do outro. É nessas conversas que nós nos aproximamos dos nossos queridos. São essas conversas, meus irmãos, que nos levam muitas vezes a descobrir que o nosso familiar pode estar precisando de nossa ajuda. Seja uma orientação, seja uma palavra de estímulo, de conforto, ou mesmo um carinho. As conversas cara a cara, por serem mais lentas, nos ensinam a paciência, a compreensão, a tolerância. Então, elas nos trazem aprendizado. E é isso que necessitamos desenvolver no nosso ambiente familiar. Ao contrário das comunicações online, que quanto mais aumentamos o volume e a velocidade das conexões, nós estamos exigindo respostas mais rápidas. Quantas vezes não nos impacientamos diante do computador, porque fazemos uma pergunta e a resposta demora a chegar.
e já acusamos o computador, está muito lento. Preciso dar um jeito nisso. As perguntas que fazemos também em online são mais simples. E cada vez mais nós abreviamos frases, abreviamos palavras. E tudo para quê? Para ganhar mais tempo ou não perder tempo. É interessante que essa conversa direta, cara a cara, já está até sendo substituída também nos ambientes de trabalho. Já que nas horas de folga, as pessoas aproveitam para acionar os seus dispositivos eletrônicos, respondendo e-mails, entrando nas mídias sociais. Quando algum colega tenta, muitas vezes, uma comunicação direta, já vem logo a desculpa. Depois a gente fala. Eu tenho muita coisa a resolver agora no meu emprego. E por aí vai. Nós não frequentamos clubes, bares, discos, baladas, mas quem frequenta esses lugares já nos informou que muita gente dança digitando os celulares, enviando e-mails, enviando fotos. Eles não conseguem se desligar dessas maravilhas digitais. Quando abrimos o Facebook, vem logo a pergunta: em que você está pensando? Fica difícil colocar uma reflexão pessoal quando se tem 3.000 ou mais amigos. E cada vez mais nós estamos esperando mais sofisticação das mídias sociais. E para quê? Para nos proporcionar, é claro, a ilusão da companhia. Esquecendo a importância desse contato direto. Mas, dentro desse contexto, é muito importante mostrarmos o valor da conversa aos nossos filhos. Desfrutar desse contato direto no nosso ambiente familiar, no trabalho mesmo, onde quer que estejamos. É interessante recordar que antes caminhávamos pela rua e estávamos sempre a olhar o céu, a observar a natureza, olhar as coisas ao nosso redor. E hoje observamos as pessoas caminharem na rua, de cabeça baixa, sempre acionando os seus celulares, as suas maquininhas. E nós vemos isso, eles acompanhados, muitas vezes, da esposa, dos filhos, e cada um lá, com uma dessas maquininhas maravilhosas. Vejam bem, nós não estamos aqui, de forma nenhuma, condenando a tecnologia. Tudo que existe aí, e muito mais está por vir, é para ser usado, é para ser aproveitado. Essas maravilhas estão aí para facilitar a nossa vida, para que tenhamos mais tempo para o Espírito, para conhecer o ser imortal que somos, para termos mais tempo para estudar, para nos conhecer melhor, para nos dedicar melhor ao nosso semelhante. A tecnologia está aí para nos aproximar da nossa família e não para nos afastar dela. Lembremos Jesus, que nos deixou a grande lição de amor, verdade e vida.
e que há mais de 2000 anos essa sublime lição continua viva e atual no coração da humanidade. E ele nos trouxe essa lição através da conversa, do contato pessoal com todos aqueles que tiveram o privilégio de estar. Existe uma época na história familiar onde há troca de posições entre filhos e pais. É quando o pai ou a mãe envelhece e chega a um ponto em que o filho se torna pai dos seus pais. É quando aquele pai que segurava a nossa mão com força já não tem como se levantar sozinho. Aquela mãe que antes mandava, ordenava, hoje só suspira, se queixando de dores no corpo. Aquele pai antes disposto, trabalhador, e agora não consegue tirar a roupa sozinho. É nessa hora que os filhos precisam trocar de papéis e aceitar a responsabilidade pela vida dos pais. Essa fase nos chama a atenção para que devolvamos cuidados a quem cuidou de nós por décadas. É hora de retribuir o amor, a dedicação, o carinho a quem anos a fio viveu em função dos seus queridos. É interessante comparar essa fase quando nossos filhos são pequenos e começam a andar. E nós vamos preparando a nossa casa para dar segurança a eles. Nós tapamos as tomadas nas paredes, colocamos cercadinhos, grades, tudo isso pela segurança deles. Quando nós chegamos nessa fase junto aos nossos pais, nós temos também que preparar a nossa casa para eles. Colocamos uma barra no boxe do chuveiro, adaptamos o material apropriado na banheira para evitar que eles caiam. Mudamos a disposição dos móveis. O jornalista, poeta e cronista Fabrício Carpinejar afirma que nessa fase todo filho é pai dos seus pais. E ele explica que a casa dos filhos que cuidam dos pais tem braços dos filhos por todas as paredes. Braços que se espalham em forma de corrimões, no amparo na hora de subir as escadas, de apoio para caminhar entre os móveis e todos os aposentos da casa. É nessa hora, diz ele, que descobrimos que o tipo de sofás que temos não são bons, que há muita coisa espalhada pela casa e desnecessária. Nós estamos falando aqui, vejam bem, dos filhos que realmente cuidam dos pais e não daqueles que aparecem de vez em quando ou que marcam presença só no enterro dos pais. Nos diz Carpinejar que feliz do filho que é pai dos seus pais antes da morte deles.
E nos conta ele que um amigo seu, de nome José Klein, acompanhou o pai até os seus derradeiros minutos. E que certa vez ele estava no hospital e acompanhando ali com os olhos a mudança de lençóis, vendo o movimento da enfermeira a mudar o pai da cama para a maca, da maca para a cama. E ele fala que chegou a um ponto que ele gritou e disse: deixa que eu ajudo. E pela primeira vez, José Klein, reunindo suas forças, pegou seu pai no colo, colocou o rosto dele contra o seu peito, ajeitou nos ombros aquele pai consumido pelo câncer. Estava ele ali, carregando em seus braços o seu velho, pequeno, enrugado, frágil, trêmulo. José ficou segurando um bom tempo o pai. Um tempo, dizer, equivalente à sua infância, equivalente à sua adolescência. Um bom tempo, um tempo interminável. Embalou o pai de um lado para outro, animou, acalmou e dizia, sussurrando: estou aqui, pai. Eu estou aqui. Era tudo que o pai queria ouvir no fim da sua vida, que seu filho estava aqui. A criança nasce, cresce, cabendo aos pais e mostrando o caminho do bem, pela orientação, pelo exemplo. O relacionamento franco e honesto com nossas crianças e jovens cabe sempre. Pois é dentro desse clima que fica muito mais fácil estabelecer a comunicação e solucionar os problemas que chegam. As crianças são imitadoras por excelência. Repetem as atitudes e trejeitos de quem observa. Gostam de usar roupas de adultos, a maquiagem da mãe, a gravata do pai e os papéis e brinquedos dos irmãos maiores. Mas é observando eles brincarem que podemos ver como eles vivem em seus lares. Daí o cuidado que devemos ter em educá-los, procurando sempre ser bons exemplos para os nossos filhos. Filhos bem instruídos, bem orientados, terão bem mais oportunidades de acertarem os passos. Terão mais êxito na vida. Uma criança pequena já deve ir aprendendo a ser responsável pelos deveres escolares, por suas amizades, pela saúde e higiene do corpo, a cooperar em alguma atividade de casa. Aos poucos ela vai compreendendo a realizar as tarefas que lhe cabem. Os pais que tudo fazem pelos filhos impedem que eles aprendam a viver.
quando recebemos em nosso lar um espírito reencarnado na qualidade de filho, recebemos de Deus também um voto de confiança. É importante que os pais exerçam autoridade, onde devem colocar limites e regras a serem estabelecidas e respeitadas. A disciplina deve ser sempre desenvolvida no aspecto preventivo, ou seja, desde o berço. Como pais, nós devemos procurar conhecer os anseios, os desejos de nossas crianças e sempre passar para eles os valores morais, religiosos e sociais. Tudo isso sempre num ambiente de entendimento, de carinho e de amor. Um pai, uma mãe, não deve temer o seu filho, mas amá-lo, a ponto de corrigi-lo com energia, se for necessário. É assim que Deus, nosso Pai, faz conosco. E espera de nós que façamos o mesmo com os espíritos que confiou a nossa guarda na condição de filhos. O objetivo primordial do Espiritismo é a transformação moral do homem e, como consequência, a renovação da sociedade. A família, como célula básica da sociedade, influi na formação ética do meio onde ela se encontra localizada. Nós já ouvimos falar que quando o homem se levanta, ele ergue com ele a humanidade. Trazendo isso para o nosso ambiente doméstico, constatamos que uma família educada dentro dos valores morais ergue-se e ajuda a sociedade da qual faz parte a erguer-se também. E dentro desse contexto, é muito importante na educação espiritual dos nossos familiares a oração do lar. Reunir a família para estudar o Evangelho no lar é trazer simbolicamente Jesus à intimidade do nosso meio doméstico. Por poucos minutos que sejam, uma vez por semana, o Evangelho no lar constitui uma forma de reunir a família no mundo onde está cada vez mais difícil fazer essa reunião. A desculpa sempre é a falta de tempo. Hoje já está até difícil fazermos as refeições juntos. A oração no lar contribui para formar nas cercanias de onde vivemos uma redoma protetora. Nos diz o espírito Amélia Rodrigues que durante a realização do Evangelho no lar, o ninho doméstico se veste de luz e se destaca na treva dominante. Nesse momento, seres da imortalidade descem do zimbório na direção da casa.
É como se o céu descesse à terra e os nossos apelos se elevassem à altura. Silêncio e paz. A família e ali se faz o intercâmbio de amor. As lições de sabedoria cristã e espírita penetram os seres que se reconfortam no convívio da esperança. Orando, a família se levanta e ergue com ela a humanidade cambaleante. O cenário da fraternidade pura ressurge na hora da prece final. O Senhor se faz presente, se hospedando no lar dos corações, abençoando a todos. E durante a noite, quando a família se recolhe ao repouso, depois dessa grande festa evangélica, os obreiros da vida levam a família às regiões de paz, onde se prepara o futuro. A prece, meus amigos, ao lado dos nossos amores, nos fortalece, nos une e nos faz muito mais fortes e esperançosos. A vida maior, em seus contínuos ciclos de morte e renascimentos, é uma repetição de encontros e desencontros, em que vamos crescendo e expandindo a consciência. A lei cósmica do amor envolve a todos nós, trazendo sempre para junto de nós os amores do passado ou os desafetos de ontem. Tudo isso para o desenrolar do aprendizado. É graças à união dos indivíduos pelo sangue que treinamos para a compreensão de comportamentos tão diversos que serão enfrentados fora do lar. É através dos laços de sangue que nascem novos amores e se fortalecem os antigos. É na família que nos encontramos hoje, onde estão as provas benditas que nos farão melhores hoje do que fomos ontem. É no coração do pai, da mãe, dos filhos, dos irmãos, que as sementes de paz da era nova que surge se estabelecem na terra. A paz do mundo virá dos lares. A paz do mundo virá do amor entre pais e filhos, do amor entre esposos, do amor entre irmãos. Portanto, trabalhemos, nos esforcemos para que a harmonia, a união e o amor sejam uma constante em nossa vida em família. Muito obrigada e que Deus continue nos abençoando.